Em meio, então, às batalhas do nosso dia a dia, a gente deve ser encher de esperanças, não de medos, não de incertezas. Eu podia chegar naquele momento e dizer, estou aqui num lugar fantástico e não tenho nenhum utensílio doméstico. Mas Deus não, Deus ele me encheu de esperança. Ele disse, eu vou prover. Ele me encheu de uma fé que muitas vezes é uma fé que a gente deixa de lado. A gente ora para Deus muitas vezes só por uma enfermidade, por uma cura, mas algo básico na nossa vida a gente esquece de orar. E Deus está ali preparando e esperando para nos abençoar. E isso acontece. Deus ele é real. Deus ele é vivo. E nós precisamos então se encher dessa esperança. Não deixar as incertezas, os medos nos abalarem no meio da nossa caminhada. Nós vivemos dias de lutas e a gente sabe o quanto isso é difícil. Mas Deus ele capacita cada um de nós. Olha só o que diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. A guerra que a gente vive aqui na terra, ela só acaba quando Jesus voltar. Todo momento em que eu e você estivermos aqui, a gente está em guerra. A gente é soldado de Cristo. E Cristo vai colocar circunstâncias na nossa vida para nos preparar. Eu sempre costumo pensar comigo mesmo que muitas vezes na minha vida o maior inimigo de Deus não é o diabo, mas é a vida financeira. Muitas vezes as circunstâncias na nossa vida que a gente deixa o dinheiro falar mais alto do que a presença de Deus. Até estava falando para os meninos lá que em Sabaçu precisava um monte de lâmpadas lá. E eu não tinha condições naquele momento de comprar as lâmpadas, mas eu pensei como Deus tem sido bom comigo. Eu lembrei de quantas vezes eu vivi lá com meu cartão de crédito no limite, e Deus sempre ia lá e provia. Se Deus fazia isso no passado, por que Deus não pode fazer agora? E eu fui lá e pela fé eu comprei todas as lâmpadas da igreja. Isso é fantástico, porque Deus nos honra. Eu até mandei um áudio para o pastor de um cliente meu, lá do Mato Grosso, que fazia anos que eu prestava serviço para ele, e ele falou, César, eu vi aí numa foto na tua rede social que você estava com um microfone numa igreja, o que é isso? Daí eu abri o coração e disse, eu sou pastor. Eu pastorei uma igreja, eu presto serviço para você, porque você é um investidor do reino. Tudo aquilo que você investe, a gente oferta para o reino de Deus. E ele se sentiu impactado com aquilo, daí ele abriu também que ele era um missionário, que ele era isso e aquilo, e a gente começou naquele momento a falar de Cristo. E foi algo surreal, foi algo sobrenatural, e ele mandou uma mensagem, eu estou vindo viajar para o sul, uma cidade distante, mas eu vou fazer o possível para visitar a tua igreja. Eu quero conhecer esse ambiente. Olha só como Deus ele é bom. Deus ele é fantástico. E Deus levanta pessoas ao nosso meio para fazer o sobrenatural acontecer. Deus, quando ele quer nos abençoar, ele não envia um anjo que te dá lá um fardo de dinheiro, não. Ele vai enviar pessoas. E muitas vezes essas pessoas é eu e você. Muitas vezes eu e você somos respostas de oração para o nosso irmão. Ponto 2, use as estratégias de Deus. Então, guerra significa qualquer combate, com ou sem armas. E a gente vive esse ambiente de guerra. E batalha é uma luta de cada vez. Então, diariamente, a gente vive essas lutas, essas batalhas diárias. E é onde a gente precisa vencer. Cada batalha que a gente vence no nosso dia a dia nos torna cada vez mais forte. Paulo, então, no texto base, ele fala para estarmos sóbrios, ou seja, sempre alertas e preparados para os ataques do inimigo. A sobriedade nesse texto vem em nós termos uma vida íntegra, buscar e viver a palavra de Deus, sermos cristãos cheios do Espírito Santo, cheios de poder, cheios de caráter. Paulo, ele fala para a gente ser dessa forma. É a gente viver aquilo que a gente tem aprendido na igreja. É a gente praticar a palavra de Deus. É a gente se encher do Espírito Santo. E é interessante lá em Sabaçu, que o pastor foi semana passada lá e fez um vídeo de alguns dos testemunhos do seu Valdir. Quem nos acompanha lá em Sabaçu sabe que toda semana o seu Valdir ele vem com algo novo. Ele vem um testemunho novo e é fantástico como a presença de Deus se manifesta através da vida dele. Ele tem pouco tempo de caminhada. Não é 1 ano, 2 anos, 5 anos de igreja. É pouco tempo de convertido. Mas ele tem uma entrega total. Ele sempre fala que quando eu vou para a igreja, eu sou um aluno. Eu quero aprender, eu tenho sede, eu tenho fome da presença de Deus. E realmente ele pratica aquilo que ele aprende. É fantástico.
E certo dia ele estava caminhando, ele vende conservas na cidade, é uma forma de ele arrecadar recursos. E ele estava caminhando, conhece toda a população de Santa Bárbara, e estava cruzando na frente de um amigo dele que era empreendedor. E ele viu naquele momento que o amigo dele estava meio desanimado, não estava feliz com a vida, e ele sentiu, algo está acontecendo aqui, e eu preciso chegar aqui. E Deus direcionou ele para fazer uma oração. Eu acredito que foi a primeira oração que ele fez por alguém. Porque era uma pessoa bem introvertida, assim, e naquele momento ele se encheu do Espírito Santo, ele se encheu de coragem, e foi até a empresa e disse, eu tenho que orar pelo Senhor. E ele fez isso. Ele foi lá então no seu amigo, estendeu a mão sobre ele e orou pela vida dele. E saiu. Passou uma semana e pouco, ele passou então novamente nessa empresa, e viu que o amigo dele estava diferente. E o amigo dele chamou ele para dentro, seu Valdir, chega aí, seu Valdir todo animado, ele vai querer comprar minha conserva hoje. E naquele momento ele pega, puxa um valor de dinheiro e dá para o seu Valdir. Eu quero dar esse valor, quero ofertar na sua vida esse valor. Seu Valdir, não, eu não posso receber, por que eu vou receber esse valor? Não, seu Valdir, desde o momento em que você veio aqui e orou para mim, os negócios eles começaram a bombar. Algo sobrenatural aconteceu através da sua oração. Passou mais uma semana, o tempo passou de novo, seu Valdir passa de novo e ele dá outra oferta. Seu Valdir, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas a tua oração fez algo. Pode bater palmas para Deus? Glória a Deus, porque Deus ele é bom demais. No versículo 16 de Tessalonicenses fala, estejam sempre alegres, orem sempre. A gente precisa então praticar a oração, porque não há batalha que a gente não possa vencer através da oração. A oração ela não falha. Muitas vezes a oração ela pode até demorar, mas se a gente orar sem cessar, ela vai acontecer, o milagre ele vai acontecer. E a gente ensina aqui na igreja, então, que além da oração, a gente fazendo jejum, fazendo ato profético, acelera a presença de Deus. Isso é fantástico. A gente precisa fazer isso. Isso acontece, o sobrenatural de Deus acontece. E a gente tem visto isso acontecer de forma extraordinária. Isso me alegra, eu estava ali no momento do louvor, estava desconcertado. Achei até que não conseguiria subir aqui, porque a presença de Deus me pegou e minha vontade era de me atirar no chão e chorar. Porque a presença de Deus ela é fantástica. Eu comecei a pensar de todas as vezes que eu tentei fugir da presença de Deus. Todas as vezes que eu tentei achar, não, Deus, Ele não pode fazer algo através da minha vida. Muitas vezes eu caminhava e tinha vergonha de pregar o Evangelho. E olha que fantástico que Deus tem feito. Eu lembro que sábado a gente estava lá em Sabaçu fazendo então os concertos, as pinturas. Quero agradecer a equipe lá que o Léo levantou e tem sido fantástico. Eles estão fazendo milagre lá naquela igreja. A igreja está ficando linda. Está ficando fantástica. Realmente é um sonho de Deus que está acontecendo lá. E eu estava voltando, falei com o Cassiano e com o Andrei, viu meninos? Me acompanhem aqui que eu tenho que fazer algo diferente. Deus ele está falando muito forte ao meu coração, eu preciso chegar nessa família. E o interessante é que no trajeto que eu vou sempre para Sabaçu, tem uma família que mora bem no meio do caminho. É um casal de padrinhos meus que fazia muito tempo que eu não visitava. E naquele momento o Espírito Santo me falou, não, você tem que fazer algo, você tem que ir lá. E eu chamei então os meninos para ir junto lá, e a gente foi tão bem recebido. Foi fantástico, a gente começou a conversar, a colocar as conversas em dia, e eles começaram a contar todos os momentos de dificuldade que eles estavam passando. Para ter uma ideia, esse meu padrinho, ele teve um problema no olho, que ele descobriu num dia que ele estava soldando um portão, foi tratar o olho e ele quase perdeu o olho. Ele perdeu a visão de um olho. Ele viveu dias realmente de luta. Ele falou para nós que ele ficou 1 mês sem dormir de tanta dor que ele tinha no olho. E ele ia fazer um tratamento em Portela que ele tinha que fazer injeção dentro do olho. Era um negócio assim horrível e Deus começou a ministrar no nosso coração aquilo. E eu lembro que no meio da conversa eu disse, bom, eu sou pastor da igreja Viva Sabaçu. Eles não sabiam que eu era pastor, parentes, não sabiam. E eu queria convidar vocês a fazer parte da igreja.
Nós passamos aqui toda semana e eu queria fazer o convite de toda vez que nós passar aqui, a gente passar em frente à sua casa e levar você junto. Pensa na alegria. Pensa na vibração. Eles estavam esperando um convite para uma igreja. É uma família humilde que não tem um carro para ser transportado. E quantas famílias à nossa volta esperam um convite nosso para vir na igreja? Quantas pessoas à nossa volta estão sedentas pela presença de Deus, pela palavra de Deus, e Deus quer usar cada um de nós. Naquele momento, o Espírito Santo me tomou e eu pensei em quão falho eu fui. Quantas vezes eu passei mais de um ano indo para Sabaçu e eu não tive coragem de ir ali. E eu entendi que há tempo para todas as coisas. É fantástico o quanto Deus é bom. E para a glória de Deus, hoje a gente tem mais uma família na igreja, a Viva Sabaçu. Ponto 3, vista sua roupa de batalha. Paulo, então, em Efésios 6, ele fala da armadura do cristão. Olha só o que diz lá. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor, recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar as boas notícias da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poder se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. É interessante quando Paulo fala de couraça, quando ele fala de armadura, é algo que vem para proteger os nossos órgãos vitais de qualquer ataque de inimigo. É não deixar que as circunstâncias à nossa volta nos desanimem. Quando a gente veste, então, a couraça da fé, significa que nada ao nosso redor vai nos abalar. Pode tudo desabar, mas a nossa fé está em Cristo. É a gente entender que Cristo está no controle de todas as coisas. Quando a gente veste, então, essa couraça do amor, a gente nos torna, então, pessoas mais sensíveis a amar o nosso próximo. A gente entende, então, o nosso amor. O amor que Jesus teve por nós é o mesmo amor que a gente vai ter pelo nosso próximo. Paulo, ele também fala do capacete da salvação, onde é a fonte de sabedoria. É um item obrigatório para a gente acessar o reino dos céus. Ele protege a nossa mente, garantindo, então, a nossa salvação. Ele não deixa, então, a nossa cabeça, a nossa mente ser expostas às sugestões do inimigo. É assim como o andar de moto. É um item obrigatório, porque nos protegem das circunstâncias à nossa volta. Não deixa a gente exposto ao perigo. E na nossa vida é da mesma forma. A gente precisa, então, usar esse capacete da salvação. Sem esse capacete, ou sem a busca por conhecimento, sem a busca da presença de Deus, a gente fica suscetível ao diabo, fica suscetível à morte. E sempre a gente deve, então, fazer a manutenção em nossa armadura. Sempre a gente deve verificar como que está a nossa armadura hoje. Como que está o meu capacete da salvação, como que está a minha couraça da fé. E a gente realmente estar resguardado daquilo. A gente chama isso de discipulado na igreja. É a gente realmente abrir o nosso coração. Poxa, hoje eu tive um sentimento não muito legal, tive um sentimento ruim. A gente realmente abriu o coração e o Espírito Santo vai mostrar na nossa vida áreas que a gente precisa confessar, áreas que a gente precisa melhorar. Isso é muito bom. Isso é interessante porque Deus está colocando a sua luz dentro de nós. E quando a luz de Deus entra na nossa vida, as coisas ruins, as coisas escuras acabam saindo para fora. E tem um texto muito interessante que está lá em 1 Reis, que fala que certo dia o rei Acabe, ele saiu para a guerra e aleatoriamente um soldado sírio pega e atira uma flecha. E essa flecha acaba acertando bem numa brecha da armadura do rei Acabe. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma brecha na nossa armadura, é lá que o diabo vai atacar. Talvez o rei Acabe viu, não, é só um buraquinho aqui na minha armadura, eu vou para a guerra igual, que é muito difícil de acertar. Mas aleatoriamente foi lá que o inimigo acertou. E o inimigo, ele fica à nossa volta, olhando como que está a nossa vida. Assim como Cristo, ele fica nos cuidando, e Cristo é uma pessoa muito obediente, muito sábia, que ele fica olhando o nosso coração e ele não entra na nossa vida sem que a gente permita. A gente precisa pedir a presença de Deus, mas o inimigo, ele vem para destruir a nossa vida. Então devemos, então, toda vez
nos voltar para a cruz de Cristo. Toda vez ser crucificado, toda vez limpar o nosso interior, limpar a nossa alma, limpar a nossa mente. Quando a gente fala em ser crucificado em Cristo, a gente precisa de ajuda para isso. É muito fácil eu crucificar uma mão, é muito fácil eu crucificar lá, martelar e bater um pé, mas a outra mão, para mim ser crucificado por completo, eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me levante, eu preciso que alguém ore por mim. A salvação, ela é um presente gratuito de Deus. Nós somos salvos pela graça. É um presente que Deus deu para nós. Cristo, ele já morreu numa cruz, carregando todos os nossos pecados. E hoje a cruz está vazia para que eu e você nos crucificamos diariamente lá. Para que a gente viva uma vida voltada a Cristo. E esse presente é a chave que abre uma porta estreita. A presença de Jesus na nossa vida é essa chave. A gente precisa realmente se firmar em Cristo. E muitas vezes eu e você como cristãos, a gente não sabe como está a nossa salvação. Será que realmente eu estou salvo? Será que realmente eu sou uma pessoa salva em Cristo? É um questionamento que muitas vezes vem no nosso dia a dia. Então eu quero abordar com você cinco pontos que falam a respeito da nossa salvação. 5 pontos que confirmam que eu e você somos salvos. O primeiro ponto é crer em Jesus. Uma pessoa salva, ela crê em Cristo. Ela confessa a sua fé publicamente. Ela tem a certeza que entregou a vida para Jesus. O pastor fez o apelo no início da mensagem e muitas pessoas foram salvas. Muitas pessoas adquiriram a salvação. O segundo ponto é as mudanças visíveis em nossa vida. Então, quando a gente tem a presença de Deus dentro de nós, algo vai mudar. Algo vai se fazer novo. Talvez os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a maneira que nós falamos, que nos comunicamos, vai ser diferente. O Espírito Santo vai estar ministrando o nosso coração, porque quando Cristo entra dentro de nós, nova criatura a gente se torna. As coisas velhas, elas ficam para trás. Não significa que eu e você somos perfeitos. Não. A gente vive num mundo que é um mundo catastrófico, é um mundo que o maligno impera, que vai nos puxar para o mal. Mas nós, como cristãos, como pessoas que entregaram a vida para Jesus, a gente tem que se comportar como tais. A gente precisa fazer a diferença no meio onde que a gente estiver. Comentei do meu pai, o meu pai, ele sempre acha que quando eu sou salvo em Cristo é porque Deus está me abençoando, é porque eu estou fazendo boas obras, eu estou fazendo coisas novas, eu estou ajudando ao próximo, mas isso não nos torna uma pessoa salva. Não basta eu fazer boas obras. A salvação ela é pela graça. Mas quando a salvação entra de nós, é um prazer a gente fazer boas obras. É um prazer a gente servir. Aqui na igreja tem vários ministérios. E eu creio que cada um de vocês participa de pelo menos um. Porque é através do ministério, é através do serviço na igreja que Cristo ele vai nos moldando, que Cristo ele vai nos preparando. É a gente servindo a casa do Senhor. Um outro ponto é a compaixão. Aqueles que são salvos carregam em si a marca da compaixão, o amor ao próximo. Através daquilo que você crê, da maneira que você se comporta com o seu próximo, mostra que você tem a marca da salvação. Mostra que você sabe se comportar com o seu próximo, que você realmente ama a pessoa que está ao seu lado. Um ponto que eu acho muito interessante, que mostra que realmente a gente é salvo, é em meio aos conflitos. Se tem uma maneira de Deus moldar a nossa fé e moldar o nosso caráter, é quando entra um conflito na nossa vida. Um momento de dificuldade, um momento difícil, que ali a gente se torna cristão de verdade. É ali que muitas vezes a gente deixa a nossa fé prevalecer. Muitas vezes o nosso eu carnal quer entrar. A gente pensa, opa, eu sou de Jesus, eu tenho que fazer algo diferente. Olha só o que diz lá em 1 João, capítulo 5:4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, em meio ao conflito, a gente tem que deixar a nossa fé prevalecer, não a nossa vida carnal. É no meio do conflito que a gente vai crescer na presença de Deus. Um outro ponto é o nosso comportamento. Em 1 João 3,9 fala o seguinte: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Quando João fala isso, não significa que, opa, agora eu pequei, eu perdi a salvação. Não. O que ele quer dizer em pecado é aquela prática recorrente.
É aquilo que eu já pedi perdão a Deus e eu acabei pecando de novo. É aquela prática consciente do pecado. Eu dizendo, opa, eu sei que isso aqui é errado, mas eu não me importo, eu vou pecar. Isso é um risco. Isso realmente faz a gente se afastar da presença de Deus. Conclusão, tenha certeza de sua salvação. Mantenha a fé e esperança, siga firme em sua batalha, que Cristo, Ele vem.